Nesse momento nós vamos meditar na mensagem, e o tema que eu escolhi se chama Raiva Santa. Seus irmãos já repararam que eu escolho os temas bem perturbadores, né? Mas a ideia é essa mesmo, é causar, instigar a gente a pensar um pouco mais. E hoje nós vamos falar sobre raiva, e o texto é Salmo 139, versículo 21, que o salmista rei Davi diz: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Esse é o nosso texto base de hoje. Vamos orar ao Senhor. Deus, estamos diante do Senhor, Pai. Queremos te ouvir. Queremos, ó Pai, ser transformados pelo poder da Tua palavra. Edifica o Teu povo, Senhor. Transforma o nosso coração mais uma vez por amor do Teu nome. Usa a minha vida tão somente como instrumento, Deus. O privilégio que eu tenho e o temor também, ó Deus, de anunciar o Teu Evangelho. Fale os nossos corações pela Tua graça. Em nome de Cristo. Amém. Existe ódio do bem? Será que existe um ódio que é do bem? Será que existe alguém que pode ter raiva e ser uma pessoa amorosa ao mesmo tempo? Será que existe uma raiva e uma ira que opera para o bem? Será que alguém pode ser bravo e ser misericordioso? Ou essas coisas estão em contradição? Uma coisa exclui a outra. A história da humanidade e a história da redenção são histórias de guerra. Se você olhar desde o Velho Testamento, a história da redenção, a história do mundo, há uma irritação, há um conflito, há uma raiva que toma conta, não só da humanidade, mas também de Deus. E hoje eu queria falar sobre essa guerra. Eu não queria falar sobre uma raiva só, eu queria falar sobre duas, porque essas duas raivas estão em conflito desde o início da história humana. E uma dessas raivas, uma dessas iras, é a ira de Deus. A ira de Deus, ela não pode ser entendida, uma coisa que a gente tem que começar já essa mensagem com isso em mente. A ira do Senhor não é como a nossa ira. Ela não é pecaminosa, ela não é rancorosa. Deus não é descontrolado, meus irmãos. Deus não dá chilique. Deus não dá chilique. Existe na palavra de Deus um recurso que se chama antropopatismo. O que significa isso? É quando nós damos a Deus, quando nós transmitimos a Deus sentimentos que são nossos. Já viu na Bíblia quando diz que Deus se arrependeu? Deus se arrepende? Lógico que não. Mas quando a Bíblia diz no texto que a maldade humana, antes de Deus mandar o dilúvio, quando diz assim, Deus se arrependeu de fazer o homem, essa palavra se arrependeu é um antropopatismo. É como se nós dessemos a Deus um sentimento que é nosso, para que nós entendêssemos o que o texto quer dizer. Deus, ele é tão irado contra o pecado, ele odeia tanto o mal, que quando o mal da humanidade chegou num nível que Deus já estava por aqui, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, para que nós entendêssemos o grau da tristeza de Deus em relação ao pecado e a aversão ao pecado. Quando diz que Deus tem ciúme, também tem um texto que fala que Deus tem ciúme. Nós não podemos entender esse ciúme como ciúme, nosso ciúme, egoísta e descontrolado. Então, a ira, ela faz parte do caráter de Deus. Então essas palavras, esses sentimentos que são atrelados a Deus na Bíblia, são para que nós possamos ter uma compreensão melhor, para que isso é uma linguagem para que a gente entenda melhor o que a Bíblia quer dizer. Uma pergunta: a ira de Deus existia antes da queda? Eu não tinha parado para pensar nisso até essa mensagem.
A ira de Deus existia antes da queda? Sim. Por que a ira de Deus existia antes da queda? Primeiro, que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A ira faz parte do caráter de Deus. Mas quando que essa ira se revelou? Quando o pecado entrou no mundo. Deus, ele já tinha em si essa ira, que é essa aversão pelo mal e pelo pecado. Mas como o pecado não tinha entrado no mundo ainda, essa ira não tinha se revelado. Deus não precisava mostrar a sua ira, porque não havia mal ainda, não havia pecado. Deus, ele já era um Deus irado, mas essa ira, ela se revela, ela entra em ação depois que o pecado entra no mundo, o pecado e o mal entram no mundo. Então, a ira de Deus é um atributo de Deus, ela faz parte do caráter de Deus, o caráter santo de Deus, e ela existia sim antes do pecado, mas depois do pecado ela entra em ação. Por quê? Porque a ira de Deus é a oposição ao pecado. A ira de Deus é a oposição contra tudo aquilo que contraria a natureza divina de Deus. A ira de Deus, ela se mantém intacta, como uma declaração moral. A ira de Deus tem a ver com certo e errado, ela tem a ver com justiça. Mas por que Deus está irado? Porque Ele deseja o seu próprio caminho. Como é o caminho de Deus? Justo, perfeito, bom e amoroso. Deus, ele quer cumprir o plano dele, ele tem um plano e ele tem um caminho. E a raiva de Deus se levantará contra tudo que quer se opor ao seu plano redentor. A outra raiva que nós vamos ver é a ira dos homens. Mas por que os homens estão irados? Porque eles também querem o seu caminho. Eles querem o seu caminho de idolatria, eles querem o seu caminho de orgulho, eles querem o seu caminho de injustiça, de falta de amor. O homem também é um ser insistente em querer fazer a sua própria vontade e seguir o seu plano sem a interferência de ninguém, muito menos de Deus. Então, à medida que nós vamos avançando na história, nós vemos essas duas raivas, a ira de Deus e a ira dos homens. A Bíblia é como uma crônica desses dois posicionamentos de irritação. Nós vemos logo no início a ira de Deus expulsando Adão e Eva do Éden. E nós vimos a ira das pessoas correndo atrás quando Caim assassina o seu irmão Abel. Nós vemos a ira de Deus no dilúvio. Nós vemos a ira dos homens quando Esaú jura matar Jacó, porque Jacó roubou a bênção da sua primogenitura. Nós vemos a ira de Deus contra Acã, que roubou os despojos de Jericó. Nós vemos a ira dos homens em que os reis que Deus colocou para governar o seu povo assassinavam uns aos outros para tomar o poder. Nós vemos a ira de Deus quando transforma Nabucodonosor em um animal que come capim. E nós vemos a ira dos homens antes disso, quando Nabucodonosor joga Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Nós vemos a ira de Deus quando Jesus expulsa aquelas pessoas que estão vendendo no templo, atrapalhando o culto dos gentios. Nós vemos a ira das pessoas, a ira dos homens, daqueles religiosos que odiavam Jesus, que planejavam matá-lo muito cedo. Mas nós vimos que não era chegado o momento, mas aquelas pessoas já tinham um ódio mortal contra Jesus. Nós vimos também a ira dos homens, o infanticídio nacional que Herodes promoveu, matando todas aquelas crianças de colo. Há muitos outros casos, você vai reparar isso na Bíblia. Essas duas iras, a ira de Deus e a ira do homem, estão sempre em ação. Mas uma coisa é fato: essas duas raivas, elas estão em rota de colisão. É como se fossem dois trens que estão indo de encontro um ao outro e só tem um trilho. Não tem jeito.
elas vão se chocar. Assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, essas duas raivas não podem coexistir. Elas estão em guerra e não pode haver paz entre elas. E eu queria tratar um pouco mais profundo sobre a ira de Deus. A ira de Deus faz parte de seus atributos, como nós vimos. Portanto, a ira de Deus é santa e justa. Deus odeia tudo o que se opõe à sua natureza. Deus não muda, meus irmãos. Ele não vai desistir do seu plano. A palavra, ele diz: farei toda a minha vontade. A ira de Deus, ela nos mostra que Deus leva o pecado a sério. Muito, muito a sério. A sua ira se levanta contra tudo que é mal, contra toda injustiça, inclusive os pecadores. Para o ser humano ser alvo da ira divina, ele não precisa dizer nada contra Deus. Uma pessoa para ser alvo da ira de Deus, ela não precisa falar assim: Deus, eu te odeio, Deus, eu não gosto do Senhor. A única coisa que uma pessoa precisa para ser alvo da ira divina é nascer. Basta nascer. Porque todo ser humano nasce pecador. Ele nasce com a sua natureza pecaminosa. Então, automaticamente, Romanos 1, nós vamos estudar isso. Todo homem natural nasce em inimizade contra Deus. Pode ser aquela pessoa mais honesta, pode ser a pessoa mais correta diante da sociedade, e essa pessoa pode até crer que Deus existe, mas se essa pessoa vive no seu próprio coração, não crê em Cristo e naquele que o enviou, ela não se dá conta, mas o arco de Deus está apontado para ela todos os dias. João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre os rebeldes, porque ela nunca saiu deles. A ira de Deus permanece, porque ela nunca saiu daqueles que não creem. E é verdade que no fim a ira de Deus também terá a sua ação julgadora, a sua ação final. Mas a ira de Deus, ela já está vigente, meus irmãos. Desde que o pecado entrou no mundo, a ira do Senhor já está vigente. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu, ela não se revelará. Paulo não está falando no futuro, ele está falando: a ira de Deus se revela agora, hoje, do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Você tem dificuldade com a ira de Deus? Será que não há um entendimento muito errado no meio evangélico de que o Deus do Antigo Testamento, o Deus Criador, é um ser mal-humorado, é um ser que fica bravo à toa, é um ser rancoroso? Será que não há lá no fundo um conceito errado da ira de Deus no nosso meio evangélico? Por que nós não ouvimos tantas mensagens sobre a ira de Deus? Você tem algum problema com a ira de Deus? Quando a gente lê esse versículo, você sente alguma dificuldade? Você já louvou a Deus pela ira dele? Você já falou assim: Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é irado. Você já fez essa oração? Geralmente nós não fazemos, mas a ira faz parte do caráter de Deus, e a ira de Deus é santa, ela é perfeita, é um atributo de Deus, e Ele deve ser louvado por isso também. Esqueça os seus preconceitos em relação à ira de Deus, esqueça alguma coisa que você ouviu sobre um Deus rancoroso, de um Deus mal-humorado, de um Deus que nunca está satisfeito com nada. Deus é irado, mas Deus nunca ficará insatisfeito.
Deus é plenamente satisfeito. Deus é irado, mas Deus nunca será infeliz. Você está entendendo como a gente não pode entender a ira de Deus, como a gente lida com a ira, nós seres humanos? Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, você tem que sair disso aqui hoje na sua cabeça. A ira é o outro lado da moeda do amor de Deus. A ira de Deus é o outro lado da moeda, que é o amor de Deus. Não há nada pior do que uma pessoa que diante do mal não tem indignação. Não há nada pior do que uma pessoa que diante do pecado e do mal não faz nada, diante da injustiça, uma pessoa, sabe, que não está nem aí, indiferente. Deus seria desprovido de amor se Ele não se irritasse com a maldade e a injustiça. Se Deus fosse um Deus coerente com tudo, se Deus aceitasse o pecado e o mal, Deus não seria amoroso. A gente tem que entender isso. E as pregações de hoje, essas pregações modernas das igrejas liberais, eles não entendem o que é o amor. O amor que se ira, que fala assim como um pai fala com o filho: você está indo no caminho errado, não faça isso. Se o pai puder, ele agarra no filho e sai arrastando o filho para tirar o filho daquele caminho. Mas as pessoas de hoje, a pregação moderna de hoje, quer um amor que fala assim: não, viva do jeito que você quiser, seja feliz. Tem amor aí? Não tem problema. Tem amor, se há amor não tem pecado. Não, o amor de Deus é o outro lado da moeda, da mesma moeda, e nesse outro lado há a ira de Deus. O Sproul diz que um juiz sem aversão pelo mal não seria um bom juiz. Deus não é conivente com o pecado. Deus só é bom, Deus só é santo, Deus só é amoroso porque Ele é irado. A gente tem que entender isso. A ira de Deus não é rancorosa, não é reflexo de um dia ruim, meus irmãos. Não é que Deus teve um dia ruim, Deus ficou chateado. Olha o que John Piper diz: o zelo de Deus não é um acesso de raiva pessoal por causa de um rival detestado. É a fúria equilibrada, apropriada e santa de alguém que sabe que desprezar o que é infinitamente bom e satisfatório é blasfemo e suicida. É traição e tragédia. O julgamento zeloso de Deus é a revelação ativa do valor e da beleza satisfatórios da pessoa que está sendo rejeitada em troca de cisternas rotas. A ira de Deus tem a ver com traição. Eu e a Bárbara estava começando, o pecado tem a ver com amor. Por isso que a Bíblia usa tanto a linguagem do adultério. Quando você vai ver o adultério espiritual, quando o povo de Deus troca Deus por outros deuses, é traição, é adultério. E é isso que o John Piper está falando. Deus está irado porque as pessoas estão trocando Deus, estão trocando aquilo que é mais glorioso por cisternas rotas, por coisas que dão um prazer momentâneo, mas que não satisfazem a alma, que não trazem salvação, que não trazem alegria verdadeira. O Sproul diz: a ira de Deus é justa indignação e é uma resposta apropriada à realidade da injustiça. É a injustiça que deixa Deus irado. Isso porque Ele é reto, porque Ele é justo, porque Ele é santo, é porque Ele tem ira. Ele é tão irado, meus irmãos. Deus é tão irado porque Ele não vai deixar as coisas como estão. É justamente porque Deus nos ama tanto que Ele tem que ficar irado, Ele deve ficar irado. Sem essa ira, o amor de Deus não passaria de uma tolerância mansa e desinteressada. Se Deus não fosse irado com o mal, Deus não te amaria, Deus não me amaria. Por quê? Ele deixaria a gente: faz o que você quiser, estou um pouco me lixando para você. Isso não é amor. O amor que fala assim, faz o que você quer, não é amor. Entenda isso. A ira de Deus é a melhor resposta para o problema do mal.
Não é isso que as pessoas reclamam? Até aquelas pessoas que não são cristãs, elas sabem que tem uma coisa errada com o mundo. Quando acontece uma injustiça, todo mundo não fica chateado? Quando você vê alguém, uma pessoa explorando a outra, quando você vê violência sexual, estupro, racismo, não fica todo mundo chateado? Até aqueles que não creem em Deus? Porque existe uma lei moral no coração, e até nós que somos pecadores, até as pessoas que também não creem em Deus, falam assim: isso está errado, isso dá indignação. As pessoas fazem campanhas, justiça por fulano, justiça por ciclano, não é verdade? Então, as pessoas, e o que as pessoas reclamam do problema do mal, as pessoas colocam isso na conta de Deus. Já reparou? Se Deus fosse um Deus amoroso, as crianças não passariam fome. Se Deus fosse amoroso, as pessoas não nasceriam cegas. Se Deus fosse um Deus de amor, não haveria racismo. Se Deus fosse amor, não haveria isso. As pessoas reclamam e colocam isso na conta de Deus. A ira de Deus é a resposta mais apropriada para esses problemas. É isso que a gente tem que entender. Se a raiva de Deus move Deus para que ele siga o seu plano de redimir todas as coisas, então a ira de Deus é a nossa salvação. A melhor resposta para o problema do mal da humanidade é a ira de Deus. Não é um Deus que está sentado numa cadeira de balanço vendo as coisas acontecerem. Não. É um Deus que se ira contra o mal, que age contra a injustiça. Olha o que o Paul Tripp diz no livro Em Busca de Algo Maior: Deus não pode, não vai e não deve abandonar a sua causa justa, o seu glorioso plano. Seu zelo irado por sua causa justa é a esperança do universo. A esperança do universo é que Deus ficará irado com tudo o que ficar no caminho da sua causa. Seu caminho é o caminho certo, sua vontade será feita. Amém. Amém. É esse zelo irado que mantém Deus em movimento para cumprir o seu plano. Deus fala assim: não, eu vou resolver esse problema, eu vou redimir todas as coisas, eu vou restaurar todas as coisas. A ira de Deus é a melhor resposta para o problema do mal. E se por um lado Deus se ira porque seguirá o seu plano, o homem se ira porque quer seguir o seu plano também. Todo homem tem um plano para si, que Deus não está incluindo nele. Ele quer o que quer, quando quer e da maneira que quer. O homem está comprometido em realizar tudo o que seu coração enganoso deseja. E os homens, eles vão despejar toda a sua violência em qualquer coisa ou qualquer pessoa que se colocar no seu caminho. Eu assisti um filme, não sei se os seus irmãos já assistiram, chama Corações de Ferro. É um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e existe uma infantaria de tanques ali, e eles chamam um rapaz novo que trabalhava como datilógrafo para substituir alguém para lutar. Ele nunca tinha participado do embate real. Ele sempre estava trabalhando, mais na parte diferente da guerra. E os amigos dele falam assim: você é salvo? Aí ele falou assim: eu vou na igreja. Ele falou assim: não foi isso que eu te perguntei, você é salvo? Aí ele falou: eu sou batizado. Eu falei: não foi isso que eu te perguntei. Aí ele se assusta. Aí o rapaz fala assim: você vai ver aqui o que um homem é capaz de fazer com o outro. Você vai ver o que um homem é capaz de fazer com o outro. Existe uma falha na ira humana. E a falha na ira humana é essa: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. O que Tiago quer dizer é que a raiva das pessoas tem uma falha fatal. O que Tiago quer dizer é que a ira humana não é motivada
motivada pela justiça de Deus. O Paul Tripp diz que o homem não quer o que Deus quer, que o homem fica com raiva quando Deus não fica, que o homem fica com raiva quando Deus, que o homem não fica com raiva quando Deus fica, perdão, não fica com raiva quando Deus fica e fica com raiva quando Deus não fica. A nossa raiva, meus irmãos, e a ira de Deus, ela não se dão bem, porque as motivações são contrárias. Quando nós olhamos para a Bíblia, foi o que eu falei no início, a raiva dos homens e a ira de Deus estão numa rota de colisão. Elas estão caminhando uma em direção à outra, e quando elas se encontrarem, vai ser uma carnificina total. Nós podemos sentir a tensão no ar. Elas estão indo uma em encontro da outra, e vai se encontrar, e elas se chocam. Mas elas se chocam no lugar mais impensado que você possa imaginar. Elas não se chocam num lugar, elas se chocam numa pessoa, elas se chocam em Cristo. Elas colidem um homem, a ira de Deus e a ira dos homens, elas colidem em Jesus. Deus é justo e Deus não deixaria o pecado sem ser punido, de forma alguma. Mas na cruz nós vemos a violência dos homens cumprirem o decreto de Deus de salvar o seu povo, derramando toda a sua ira sobre o seu Filho. Na cruz nós vemos a responsabilidade humana e a soberania de Deus de mãos dadas. Deus não colocou ódio no coração daquelas pessoas para crucificarem Cristo. Deus usou o ódio daquelas pessoas para cumprir o plano que Ele tinha desde o início de crucificar o seu Filho. A ira de Deus sobre Cristo, punindo nele os nossos pecados, e a ira dos homens contra Cristo se colidem na cruz. A ira do homem não produz a justiça de Deus, mas a ira de um Deus santo produz justiça para você. Ele pune no Filho dele aquilo que ele deveria punir em você e em mim. Olha o que Isaías 53:5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha o que o Paul Tripp diz: o que levou Cristo à cruz? A ira de um Deus santo, que não podia mais tolerar o mundo de pecado e rebelião por mais tempo. Este Deus tinha planejado expressar sua ira desse modo, mas a ira do homem também levou Cristo para a cruz. Homens irados que queriam o seu próprio caminho e odiavam o Messias o levaram à cruz. Então, naquela colina de morte, a completa ira de Deus e a completa ira das pessoas colidiram sobre Cristo. Ele levou o peso dessa colisão, de modo que jamais teremos que levá-lo novamente. Deus não inocenta o culpado, Deus tinha que punir, porque o pecado exigia toda a punição da ira de Deus. Mas Deus não aplicou essa ira em você, Ele aplicou a ira no seu Filho, no Filho amado em que Ele tinha todo o seu prazer, no seu Filho amado, aquele que Ele tinha, Ele derramava todo o seu amor perfeito. Ele aplicou a ira em Jesus, para não aplicar a sua ira em nós. Ele não poupou o seu próprio Filho, como nós lemos no início, pois Cristo se fez maldição por nós. Como uma pessoa pode ser amorosa e pode amar e não poupar o seu próprio Filho? Por isso eu digo, a ira de Deus está envolta de amor, porque Ele não poupou o seu próprio Filho, mas Ele deu o seu Filho para que eu e você pudéssemos ser salvos. Parece um paradoxo, parece uma contradição, mas não, a ira de Deus é uma ira amorosa, que não poupa o seu Filho, a quem Ele mais ama, para morrer, para entregar Ele para morrer pelos seus próprios inimigos. Deus puniu Jesus para que nós não fôssemos punidos. Deus abandonou Jesus para que nós pudéssemos não ser abandonados. Você entende agora que o ápice da raiva de Deus, o ápice da ira de Deus foi para trazer salvação para você? Você consegue compreender isso agora? Por quê, meus irmãos? Porque era a ira violenta da graça.
e o que Deus fez pela cruz de Cristo. Agora, depois da cruz de Cristo, o que Deus fez? Um reino de pessoas pacifistas, um reino de pessoas calmas, tranquilas, pacifistas, que não querem guerra com ninguém, não raivosas. Não, a cruz não foi feita para produzir gente assim. A cruz foi feita para produzir gente com raiva, gente zangada. Não zangada contra Deus, não zangada contra o próximo, mas zangada contra o pecado, contra o mal. É verdade que a maioria da nossa raiva é destrutiva e perigosa, porque muitas vezes ela é idólatra. Eu não fico com raiva porque o seu erro fere a Deus. Muitas vezes eu fico com raiva porque o seu erro atrapalha a minha vida, atrapalha o que eu quero fazer, os meus planos. Mas Cristo veio nos libertar exatamente desse tipo de raiva. Esse tipo de raiva egoísta que nós temos, de nos irritar com as pessoas, porque as pessoas estão no nosso caminho, a cruz veio nos libertar desse tipo de raiva. Mas veio nos dar um outro tipo de raiva, a raiva santa, a raiva que está em cooperação com Deus e não contra Deus e contra as pessoas. Efésios 4:26 diz: fiquem irados e não pequem. O Paul Tripp diz: se você vê, se você está vivendo para o grande reino, se você vai ficar irado junto com Deus e não irado contra Deus. Quando Moisés desceu do monte e viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele ficou irado, mas ele não pecou. Quando Cristo expulsou aquelas pessoas do templo que estavam atrapalhando o culto dos gentios, Cristo foi tomado de indignação. Cristo não pecou. Essa não é a velha raiva egoísta e pecaminosa, mas é a raiva santa que Cristo compartilha com todo aquele que nasceu de novo e agora repudia o pecado. Na cruz, Cristo nos deu poder para amar o que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. E não há pecado nenhum nisso. É o nosso texto base. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não desprezam os que se levantam contra ti? Mas espera aí. O que Jesus falou? Amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Parece contraditório, não é? Mas olha o que Agostinho diz. Mas então o preceito amai os vossos inimigos? Teria dito vossos, não de Deus? Fazei bem aos que vos odeiam. Não disse os que odeiam a Deus. Por isso, continua o salmista: porventura, Senhor, não odeio os que te odeiam? Não disse os que me odeiam. Preste atenção, não há pecado em odiar aqueles que são inimigos de Deus, aquelas pessoas que se levantam contra Deus, que se opõem a Ele, pessoas que pregam um falso evangelho. Não há pecado em você se opor a essas pessoas, em você odiar os inimigos de Deus. Deus falou para você amar os seus, Ele falou para você amar os de Deus, entendeu? Aqueles que se opõem contra Deus são também nossos inimigos. Davi fala, o texto mais à frente, são meus inimigos de fato, e não há pecado nisso. Os efeitos que o pecado tem no nosso mundo e na vida das pessoas que estão ao nosso redor devem nos irritar de verdade. Podemos ser bons e irados ao mesmo tempo, meus irmãos. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa zangada contra o mal. As aplicações. Primeira aplicação: em que posição você está diante da ira de Deus? Exprou. Se você não é cristão, se você não está em paz com Deus, se você permanece longe de Deus, se você nunca foi reconciliado com Deus, então você precisa ouvir estas palavras: Deus está irado com você. E Ele não está irado, Ele não está apenas irado com você, Ele está irado com você todo santo dia. O que quebra a lógica do juízo de Deus? O arrependimento. Se você não crê em Cristo como seu Salvador, se arrependa, creia nele, porque a ira que agora está depositada sobre você, Ele já aplicou em Cristo.
Cristo recebeu a ira de Deus para que os que creem nele não fossem destruídos, mas salvos. Amém? Segunda aplicação, o que deixa você irado? O que faz você ranger dos dentes? Ô Trip, por que você grita com alguém? Por que você mantém um rancor? Por que, pais, vocês tratam com raiva a criança cujo nascimento foi um milagre de realização? Por que, esposa, uma pessoa cuja presença te inspirava agora irrita só pela maneira como mastiga a comida? Por que, marido? Por que, marido, você iria se aborrecer no meio de uma conversa com alguém com quem você já foi feliz e com quem se comprometeu a gastar a sua vida? Nós fazemos essas coisas porque queremos que as coisas sejam da nossa maneira. Abandone a sua causa, abandone o seu caminho egoísta, abandone a sina de querer que as coisas sejam feitas do jeito que você quer. Se arrependa dessa raiva. Essa raiva não produz nada de bom e ela não é motivada pela justiça de Deus. Terceira aplicação: Jesus não morreu apenas para livrar você da ira de Deus, mas para permitir que você assumisse a raiva dele como sua, a raiva santa dele como sua. Cristo não morreu na cruz só para te livrar da ira de Deus, mas para permitir que você assumisse a raiva santa dele como sua também. Paul Tripp, mais uma vez, ele morreu para que você ficasse irritado com o pecado e com a forma como ele tem prejudicado a você e a todos ao seu redor. Ele morreu para que você ficasse indignado com a maneira como o pecado prejudicou o mundo em que vivemos. Ele morreu para que sua raiva fosse santa e agradável a Ele. Ele morreu para que sua raiva o impulsionasse a praticar obras de misericórdia, amor, perdão, compaixão, restauração e paz. Você pode sim ter uma raiva santa, compartilhada com Cristo, contra todo o mal. Quarta e última aplicação: cuidado. Cuidado ao apontar a sua ira para o pecado dos outros e não se irritar com o seu próprio pecado. Provérbios 30:12. A Isa, o texto que nós lemos semana passada inteira. Mas a Dora estava lendo esse texto aí eu já peguei ela no texto dela lá e trouxe para cá. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos, e que jamais foram lavadas as suas sujeiras. Ao nos irarmos contra o pecado, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para não odiarmos somente o pecado dos outros e não odiarmos o nosso. Às vezes nós olhamos e dizemos que eu odeio isso no mundo, mas eu não odeio o pecado que está restante ainda no meu coração. Nós podemos cair em moralismo, isso é horrível, em atacar o mal dos outros e acomodar confortavelmente o nosso pecado no nosso coração. O mesmo Davi, do nosso texto base, que diz assim: Senhor, eu odeio seus inimigos com uma raiva santa. Ele não foi capaz de perceber que a história que o profeta Natan contou, e aquele homem que ele diz que merecia a morte, era ele mesmo. Ele não conseguiu enxergar que aquele homem que ele condenou à morte era ele, porque ele ficou tão irado com a atitude daquele homem, não olhou para o seu próprio coração. E acontece isso porque o nosso amor ainda por vezes é desordenado. E olha, eu queria te dizer uma coisa: sempre que essa raiva santa se acender no seu coração contra os inimigos de Deus e contra o mal e contra o pecado, é sempre bom a gente fazer a oração que o rei Davi fez logo depois de declarar que odiava os inimigos de Deus. Quando ele diz: Senhor, eu odeio aqueles que são seus inimigos, eles são meus inimigos também. Depois desse versículo, Davi diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.